Como é que funcionam os atendimentos individuais e as consultas? Bom, a gente acredita que o desenvolvimento pessoal ele precisa acontecer com ajuda, com acompanhamento. Autoconhecimento de verdade é um processo, um trabalho longo e delicado. A gente se libertar dos nossos traumas, superar as nossas dores, entender as nossas dores e as nossas emoções leva tempo. E para isso a gente precisa de método. Então, a gente ao longo dos anos foi compondo a nossa formação de uma série de especialidades para que a pessoa que viesse até nós pudesse receber orientação, auxílio e método, fosse na parte do desenvolvimento chamado espiritual, com as técnicas e os caminhos para desenvolver a espiritualidade, fosse no aspecto psicológico e emocional. Então os atendimentos vão funcionar de uma forma mais ou menos personalizada para cada pessoa, só que todos eles vão contar com uma constelação de elementos que tem aspectos científicos e aspectos das tradições espirituais. Faz uns 16 anos que eu pratico as vias iógicas, as vias do yoga, da meditação e da contemplação da Índia. Venho estudando com yogis e mestres da Índia e de outros lugares há 16 anos. Então essas práticas que eu acho que são as ferramentas, as tecnologias para a transformação da consciência, para a obtenção do verdadeiro autoconhecimento e superação das antigas travas, são o primeiro passo que a gente utiliza para poder, de alguma maneira direta, modificar o jeito da gente ver a realidade, a forma com que a gente lida conosco e com o mundo. Mas além disso, a formação, por exemplo, que eu fiz no programa Cultivating Emotional Balance, me habilitou a dar um atendimento, uma mentoria no programa do equilíbrio emocional, que nada mais é do que um sistema desenvolvido pelo Paul Ekman, um dos psicólogos mais importantes do século XX, que criou toda uma teoria de como funcionam as emoções básicas dos seres humanos, e do Alan Wallace, que é um monge bastante versado nas práticas meditativas, e os dois criaram um sistema para ensinar a gente a reconhecer, manejar e conduzir as nossas emoções para que elas não sejam destrutivas. Além disso, também agora, com a nova formação que a gente tem feito, os elementos da análise junguiana, da psicologia profunda, psicologia analítica, foram adicionados aos atendimentos. Então, além disso, eu também tenho a minha formação em filosofia. E a gente sabe que a avó da psicologia é a filosofia, né? Então, toda a base, com os filósofos ocidentais, os filósofos orientais, as práticas contemplativas, o programa do Cultivando Equilíbrio Emocional, as formações em ética, as análises e os treinamentos nos yogas do sono, do sonho e da morte, e a minha habilitação como terapeuta junguiano, formam essa constelação, esse arcabouço de práticas e técnicas que eu abordo com a pessoa que quer passar conosco. As pessoas geralmente vêm até nós pedindo consulta espiritual. E o que eu tento explicar para todo mundo é que mais importante do que entender um fenômeno, seja a explicação que você queira dar para ele, é entender a estrutura de equilíbrio com a qual você enxerga o fenômeno, com a qual você se enxerga. Às vezes as pessoas estão procurando lá no céu distante as soluções e as respostas para as grandes questões da sua vida, e o que a gente vai fazer é te ensinar a olhar para dentro, te ensinar a equilibrar você, de modo que nesse trabalho profundo a gente não trabalhe somente os traumas, mas a mente que está aberta e que por sua ignorância fecunda, habilitada a continuar se traumatizando. Então o lance é, eu não acredito que corpo, mente e espírito ou consciência estejam separados. Trabalhar então a psicologia analítica, o yoga, as práticas filosóficas e meditativas da Índia com o programa do Cultivando Equilíbrio Emocional é trabalhar esse holos, essa totalidade, essa inteireza que é o ser humano. Ou a gente trabalha todos esses nossos campos em simultaneidade, com paciência e com cuidado, ou esse desenvolvimento pessoal não vai acontecer de uma forma satisfatória. Eu costumo brincar que o que a gente faz aqui é o anti-coach. Eu não prometo um milagre rápido e nem simples. Eu prometo um trabalho maduro, funcional, eficiente, para que a gente de fato se transforme. Porque isso, como a minha própria terapeuta, uma junguiana brilhante, disse mil uma vez, autoconhecimento não é para quem quer, é para quem pode. No sentido de que você tem que estar aberto para isso, você tem que estar disponível para entender que a raiz mesma dos tumultos e eventualmente dos sofrimentos que você passe
começam aí, em você. Não é que você tenha culpa disso, mas começam na sua forma de enxergar ou na incapacidade de enxergar as coisas como elas de fato são. Então esses atendimentos, de forma programada e bem estruturada, vão te ajudar a ser você, a romper essas cascas, a enxergar através da profundidade fascinante do seu ser quem ou o que você é. Então você está afim de fazer esse trabalho e sair das amarras do sofrimento a níveis conscienciais, espirituais, psicológicos, emocionais, marca um horário com a gente e vamos juntos realizar a revolução de si.